responsabilidade, um se importando com o outro. E essa casa comum, o cosmo, o meio ambiente, o planeta, o Papa diz que é uma casa comum. O tema da fraternidade nos fala da amizade social. E isso nos traz, não deixa a gente chocado, a gente não fica preocupado. Aí eu fico muito preocupado que a gente está esperando passar, mas como passar? Não pode mais passar. Esse tema é crucial, é fundamental. Mexe com o nosso ser cristão, mexe com a minha humanidade. Falando em humanidade, nós tendemos ao mais fácil, todos nós. Do Papa até o leigo, aquele de outra religião, todos nós tendemos ao mais fácil. E às vezes a gente está na igreja, a gente está se alimentando na Eucaristia, nós estamos deixando assim se guiar pela palavra de Deus, mas a gente monta a nossa panelinha, tá bom, junto àqueles que pensam mais ou menos comigo, que me agrada, faço minha panelinha e começo a tentar fazer melhorzinho ali e falo mal dos outros, desdenho do outro. Isso eu não estou falando na sociedade, eu estou falando isso dentro das nossas comunidades, em nome de Jesus, amém. Vocês não se tocam? Às vezes nós somos tão apegados aos nossos defeitos que a gente não deixa que a nossa fé nos transforme, que a Eucaristia não nos transforme. Então eu me cerco com os meus copichazinhos lá e falo mal do outro. Eu me protejo para que a fé não me transforme. Isso é grave. A gente não deixa ser modelado pela palavra de Deus, a gente não se deixa se modelar pela Eucaristia. Por isso a gente cria os nossos grupedos, as nossas panelinhas, numa boa, dentro da igreja, amém. Queridos, quando a gente se permite, que nós precisamos nos permitir, que a Eucaristia me transforme, que a palavra de Deus me transforme, que a Eucaristia, a Santa Missa, me modele, aí eu começo a amar o todo, a comunidade inteira, e eu começo a ver que todos são meus irmãos, que a diferença que existe em nós não é tão ruim, pelo contrário. Tem um ditado ecumênico que a gente poderia estar repetindo: na diferença a gente cresce, na igualdade a gente se une. Vamos repetir? Na diferença a gente cresce, na igualdade a gente se une. Isso. Quando a gente deixa a palavra de Deus fazer toda a diferença na vida da gente, a gente aceita o diferente e toda a comunidade cresce. Toda a comunidade cresce. Parar com a criação de panelinhas, reagindo à palavra, reagindo à Eucaristia. Não crie mais panelinha. Deixe que Jesus, com a sua palavra, Ele possa te tocar.
em todo o transcorrer dos evangelhos, quantas vezes Jesus se aproxima e toca, e as pessoas se transformam. Deixe Jesus te tocar, deixe Ele te transformar, e não crie mais panelinha. Ame todos, por maior que seja a diferença, que a diferença do outro vai contribuir com a sua humanidade. Um pouquinho mais do que isso, já para terminar, quando a gente se permite, quando todos crescem na diferença existente em cada um, quando a fraternidade se torna uma realidade, quando nós somos verdadeiramente irmãos e irmãs uns dos outros, aí sim, a gente cria condição, a partir de Jesus, a partir da igreja, a partir da minha pertença à igreja, a partir do meu batismo, eu sou impulsionado a ir para a sociedade. Aí sim, o tema da campanha da fraternidade, ele começa a fazer uma diferença na vida da gente. Esta amizade social. Como fazer, padre, uma amizade social nessa sociedade que vivemos, no bairro que vivemos, na cidade, no Brasil? Como, padre? Isso deve botar uma pulguinha atrás da orelha da gente. A gente não pode ficar indiferente diante da proposta do Papa, da proposta da campanha da fraternidade, e por que não dizer na proposta do Evangelho? Aí sim, mais uma vez eu cito o Papa Francisco, que nós somos uma igreja em saída. Vamos repetir? Nós somos uma igreja em saída.